estão? Eu sou a tia Miriam. Eu sou o tio Diego. E nós viemos falar aqui com vocês um pouquinho sobre o que é ser seguidor, qual a importância de ser seguidor de Cristo. E nós começamos pensando então, quem segue alguém. E quem que nós estamos seguindo? Assim como nas redes sociais, aqui no Instagram, YouTube, sempre você tem alguém para seguir. E a nossa vida cristã também, da mesma forma. Nós temos o nosso, como eu quis chamar, para conversar com vocês, de espiritual influência. Assim como tem o digital influência, o espiritual influência. E esse espiritual influência quem é? Jesus, que nos faz um convite, o convite de vida eterna, que é segue-me. Então, quando ele nos chama, quando ele nos faz esse convite, ele, além de ser um convite que nos leva a toda essa nossa vida cristã, a todas as nossas maravilhas, a todas essas coisas que nós passamos junto dele, ele também nos pede, assim como um influencer, ele nos pede que compartilhe. Então é muito importante nós entendermos esse papel de seguidor e principalmente esse papel de partilha. Pois nós temos que partilhar, nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós temos que levar o Evangelho aos demais lugares. E esse vídeo é justamente para isso, para que nós possamos partilhar um pouco desse amor que consome o nosso movimento, que é a raiz do nosso movimento, que sem ele nós não podemos fazer nada. E ele estando junto conosco, no meio de nós estamos reunidos, seja presencialmente, seja virtualmente, nós estamos juntos para compartilhar com todos vocês e compartilhar com todos os homens, pois é um chamado para os homens, não é um chamado para determinado grupo, não é um chamado determinado para quem está ali dentro da igreja, não, ele abrange todo o homem. Quando Jesus nos chama e nos manda levar o Evangelho, ele nos fala isso: vá e pregue o Evangelho a toda criatura. Então, justamente por isso nós temos que compartilhar essa palavra. A importância de ser seguidor é justamente isso, é nós termos um caminho e nós termos alguém a quem seguir. E isso é muito importante na nossa vida, principalmente nesse tempo de dificuldade, onde muitas vezes nós nos sentimos perdidos. É Ele que nos dá o caminho, por isso nós temos que buscá-lo sempre seguir. Exatamente. E então seguir a Jesus é cumprir o desejo dele para a nossa vida. E qual é o grande desejo dele para a nossa vida? A santidade. Nós somos criados para o céu. Nós não fomos criados para essa vida terrena. Nós somos criados para viver a eternidade com Ele. Então, seguir a Cristo é cumprir essa missão, cumprir essa vocação, que é a vida eterna. E como? Como que a gente pode seguir a Cristo? A gente elencou aqui 3 aspectos, 3 caminhos, mas que na verdade estão interligados, interdependentes. Não tem como fazer um esquecendo-se do outro. Primeiro, seguir a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela foi fundada por Cristo. Então, todos os preceitos, todos os ensinamentos da Santa Igreja devem ser seguidos com total certeza, com total verdade e entrega do nosso coração. Segundo, ser testemunho de Cristo, ir na contramão do mundo, ir em direção a Deus, buscar realmente evangelizar com a nossa vida, né? Não apenas nas redes sociais ou apenas dentro dos encontros do Segue-me, mas buscar diariamente, né? Diariamente na nossa vida evangelizar. E terceiro, amar a Deus acima de todas as coisas, que é o que Ele nos pede, e manifestar esse amor a partir do amor ao nosso irmão, ou seja, do serviço, né? E esse é um momento muito peculiar para isso, muito importante, muito necessário mesmo, para que nós possamos exercer esse serviço ao nosso irmão, nas dificuldades dos nossos irmãos que estão passando, né, por problemas nessa pandemia, que estão sofrendo com as doenças, com o medo, com a ansiedade, com a falta de comida, com a falta do que vestir. Então, amar a Deus e amar o nosso irmão. Ou seja,
o resumo dessas três coisas, né? Seguir a igreja, ser testemunho, evangelizar, ir na contramão do mundo e amar a Deus e ao nosso irmão é o quê? Ser imitação de Cristo. Então, esse chamado, segue-me, é muito importante porque nós devemos ter essa consciência de que enquanto eu sigo a Cristo, na verdade eu estou sendo imitação dele. A passagem que nos orienta enquanto movimento é do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 9, né, que diz que Jesus chamou Mateus ao seu seguimento. Mas, além disso, existe uma outra passagem que está totalmente interligada e que, na verdade, é o sentido mesmo da nossa vida de cristão, que eu vou ler aqui agora para vocês. É do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Só um instante, porque ao vivo acontecem essas coisas. Saiu aqui da marcação da minha Bíblia, mas eu vou achar. 16. Sim. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, isso é, na verdade, o resumo da nossa vida de cristãos, né? Para além apenas do movimento segue-me. A nossa vida de cristão, Jesus não nos prometeu algo fácil, né? Jesus não disse que seria muito simples. Não, ele colocou uma cruz. Ele disse que haveria a cruz. Mas não é uma cruz sem sentido. Não é uma cruz que o mundo nos oferece, que não nos leva a lugar nenhum. É a cruz com a promessa de salvação, com a promessa de ressurreição. E seguir a isso, por não ser um chamado fácil, exige decisão diária. Exige estar unido a Deus, buscar essa união com Deus diariamente. Então, sejamos fortes. Nós temos esse privilégio de, no grupo do Segue-me, nos fortalecer. Então, busquemos esse apoio no grupo, nos outros movimentos da igreja, na nossa igreja, né? A nossa igreja ela é tão rica e ela é tão sábia que são vários momentos que nos proporcionam isso. Nos últimos tempos, né, a internet está ajudando bastante, seja com missa, seja com texto, seja com rosário, seja com pregações, são com livros, são várias opções que nós temos como comunidade para estarmos juntos, ainda que estejamos separados. É um momento em que realmente não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para muita gente. E nós ainda somos privilegiados, pois muitas vezes podemos ficar em casa. Agora, alguns nem podem ficar em casa pelos seus trabalhos, pelas suas necessidades mesmo, e nós temos que pensar nisso. Seja com pregações, são vários livros, com livros, são várias opções que nós temos como comunidade para estarmos juntos, ainda que estejamos separados. É um momento em que realmente não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para muita gente. E nós ainda somos privilegiados, pois muitas vezes podemos ficar em casa. Agora, alguns nem podem ficar em casa pelos seus trabalhos, pelas suas necessidades mesmo, e nós temos que pensar nisso. E a nossa parte, já que como privilegiados, pelo menos nós aqui, de poder ficar em casa, como somos professores, é justamente rezar. É rezar, é pedir, e isso não é algo que se restringe a nós, e nem a só quem está ficando em casa. Mas este é um momento de oração. Temos que pegar como exemplo o nosso bom pastor, né? No atual, vou colocar assim, que é o Papa Francisco. Enquanto todos estavam em suas casas, ele foi para a Praça de São Pedro e abençoou o mundo contra a pandemia. E ele sempre aparecia na sacada, mesmo que a praça estivesse vazia. Então, a oração é o que nos une a Deus. Então, que possamos neste momento buscar, estarmos realmente em oração, buscando isso, seguindo a Deus neste momento de pandemia. Exatamente. E esse é o nosso recado. Espero que
possa ser aproveitado por todos, né? Estamos juntos em oração, qualquer coisa pode contar conosco e se Deus quiser, em breve nos veremos reunidos novamente nas nossas atividades do SEGME. Um beijo. É isso aí. Tenham paciência, sejam responsáveis por aqueles que estão perto de você, se você não for da área como é que fala o nome? Da área de saúde. Do grupo de risco. Do grupo de risco, isso. Então, fique em casa, seja responsável com essas pessoas, ainda que você seja forte de saúde, tem pessoas que podem não ser. Então, sejam responsáveis. É um momento delicado, mas vai passar. E nós temos que rezar para isso. Vai passar. E temos a certeza que se estamos em Cristo, nós estamos bem. Estamos bem guardados, estamos bem seguros. E o nosso temor maior tem que ser o temor contra Deus, não o temor contra a doença. Então, a doença, a gente sabe que ela vai passar. Temor a Deus, né? Isso. O amor a Deus. O temor, o amor a Deus. Mas não podemos deixar que essa doença ela nos cause tanto medo a ponto de esquecer quem realmente dá sentido à vida, que é Jesus, que é Deus. E não deixemos de seguir. Então, forte abraço, força aí nessa hora de pandemia, ela vai passar e esse é o recado que nós queríamos deixar para vocês. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.